natureza, cada criatura encontra seu próprio jeito de deixar sinais. Algumas espalham odores, outras riscam o chão ou marcam árvores, tudo para avisar. Esse espaço tem dono? É curioso perceber como isso se repete entre nós humanos, mas de uma forma muito mais sutil. Em vez de cheiro, pegadas ou marcas visíveis, o que deixamos nas pessoas são sensações. Sentimentos que se agarram à memória de alguém como se fossem tatuagens invisíveis. Quando um homem provoca uma emoção intensa em uma mulher, seja encanto, curiosidade, paz, arrepio, desejo ou até um leve incômodo, aquilo se fixa nela. Não como uma lembrança lógica, mas como um registro emocional profundo que sussurra para o subconsciente dela. Ele passou por aqui. E aqui vem a parte surpreendente. Mesmo que você suma, mesmo que ela não te veja por meses, sua presença continua ali dentro, ocupando espaço sem pedir licença. O corpo dela, o sistema nervoso dela, a forma como ela interpreta o mundo, tudo guarda rastros seus. É por isso que alguns homens desaparecem da vida de uma mulher e são esquecidos em questão de dias, enquanto outros continuam vivendo na mente dela por anos, mesmo sem ter feito nada extraordinário na superfície. Existe uma lógica emocional por trás disso e hoje vamos entrar nesse território porque o tema deste vídeo é justamente esse, a mecânica secreta da impressão emocional. O processo psicológico que faz um homem se tornar inesquecível. E ao longo do conteúdo, vamos explorar o que realmente significa causar uma impressão emocional, porque isso é a espinha dorsal da atração genuína. Como criar esse impacto do jeito certo? Os erros que fazem você desaparecer da memória dela e os sinais claros de que você conseguiu se tornar marcante. Tá preparado? Então vamos direto ao ponto. Impressão emocional é o nome que damos ao fenômeno em que a mente de uma mulher passa a vincular você a sensações fortes. Não importa se a emoção foi boa, divertida, profunda ou até um pouco desconfortável. O que importa é a intensidade. O cérebro masculino costuma guardar detalhes de forma lógica. Beleza, comportamento, personalidade. O feminino, por outro lado, registra tudo emocionalmente. Ela talvez nem lembre o que você disse, mas vai lembrar o que sentiu quando você olhou para ela, o jeito que a sua voz soava, a energia que você carregava, como o ambiente mudou quando você se aproximou e até como o corpo dela reagiu quando você foi embora. É por isso que muitos homens se enganam. Acham que a atração é currículo, ser educado, ter estabilidade, conversar direitinho. Tudo isso é ótimo, mas não cria desejo. Respeito não gera paixão. O desejo nasce quando você aciona alguma emoção que ela não consegue racionalizar. É quando o lado lógico dela diz, esquece ele, e o lado emocional responde, mas algo nele mexe comigo. Esse algo é a impressão emocional. É o fio invisível que faz ela pensar em você quando está sozinha, comparar outros homens com você ou sentir falta mesmo sem motivo concreto. Sabe quando uma mulher diz, não sei explicar, mas tem algo diferente em você? Ela está descrevendo exatamente isso, o impacto emocional que ela percebe, mas não consegue colocar em palavras. Quando cada troca entre vocês transmite vida, intensidade, leveza, brincadeira, mistério, doçura ou imprevisibilidade, o cérebro dela aprende a associar você a essa vibração. Mesmo longe, o corpo dela lembra, e isso pode ser usado tanto para criar conexão, conforto, emoção positiva, quanto para ativar sensações ruins, como estresse, insegurança ou confusão. E é justamente por isso que relacionamentos conturbados se tornam tão viciantes. Emoções fortes, mesmo quando dolorosas, afundam fundo na memória emocional. E por que o emocional importa tanto? Porque no fim das contas é isso que sustenta qualquer vínculo verdadeiro entre um homem e uma mulher. Muitos caras acreditam que depois que ela aceita sair, o trabalho duro acabou. Ela topou o encontro, então pronto, missão cumprida. Aê! Mas é aí que eles se perdem. A conexão emocional não é um troféu, é um organismo vivo. Se você não alimenta, ela enfraquece. Se você não renova, ela apaga.
O coração de uma mulher não permanece onde ela é bem tratada no papel. Ele permanece onde ela se sente mais. Esse sentimento pode vir em forma de entusiasmo, paz, desejo, curiosidade, conforto, paixão, mas precisa haver algo, porque se ela não sente nada, ela não fica. E quando o emocional morre, não existe estabilidade que segure uma relação. É por isso que tantos homens corretos, responsáveis, dedicados e presentes, ainda assim perdem a mulher que amam. Não porque falharam como pessoa, mas porque deixaram de tocá-la emocionalmente. Ela passa a admirá-lo, mas não a desejá-lo. E a admiração sem emoção vira amizade. O desejo feminino não nasce de lógica, ele nasce da forma como ela se sente ao seu lado. Se estar com você faz ela se sentir mais viva, mais bonita, mais compreendida, mais ela mesma, isso grava sua presença dentro dela de um jeito que dificilmente desaparece. Toda vez que você aparece, você tem duas opções: fazê-la pensar ou fazê-la sentir. E tudo que mexe com o emocional vira memória duradoura. Quando uma mulher diz, tem algo em você que eu não sei explicar, na verdade, ela está dizendo, você deixou a sua marca aqui dentro. E é assim que cria uma conexão profunda. E isso não acontece por acaso. Esse algo é o resultado de uma combinação de atitudes, vibrações emocionais, linguagem invisível e presença masculina que toca uma mulher em um nível que ela não entende, mas sente. E é exatamente aqui que muitos homens se perdem. Eles tentam impressionar pela lógica, pela aparência, pelos argumentos, enquanto a verdadeira conexão nasce no território invisível das emoções e da energia masculina bem direcionada. E se você pudesse aprender essa linguagem emocional de forma organizada, clara e aplicável no seu dia a dia. É por isso que eu criei o audiobook Código da Atração, a fórmula psicológica para conquistar qualquer mulher e dominar o jugo da sedução. Esse audiobook foi criado com muito carinho e deixa eu te explicar rapidamente de forma bem transparente porque ele está em formato de audiobook. Porque quando você aprende sedução, você não aprende apenas com o conteúdo. Você aprende com o tom, com o ritmo, com a energia das palavras. O audiobook coloca você no estado emocional certo, na vibração certa, para absorver o conteúdo como se estivesse ouvindo um mentor falando diretamente na sua mente. Isso acelera o aprendizado, cria clareza e faz você aplicar naturalmente. Mas eu sei que alguns preferem ler calmamente, marcando trechos, revisando depois, por isso também eu deixei disponível a versão em e-book, caso você escolha esse formato. As duas versões estão liberadas no mesmo link, aliás, no link aqui abaixo, tá? No primeiro comentário fixado. Então, se você quer entender exatamente como gerar esse algo inexplicável nas mulheres, se você quer dominar essa camada oculta da atração que faz elas sentirem saudade, curiosidade, desejo só de lembrar de você, clique no link do primeiro comentário fixado e garanta agora o seu acesso ao Código da Atração. Esse é o tipo de conhecimento que separa homens comuns de homens que deixam marca. Agora, entramos nas fases da impressão emocional. A boa notícia é que essa impressão não acontece ao acaso. Ela segue 3 estágios, quase sempre iguais: curiosidade, ressonância e ancoragem. Se você passa por elas de forma certa, cria um vínculo que acompanha mesmo quando você não está presente. Vamos destrinchar. 1. Curiosidade. É o início de tudo. É quando ela percebe que existe algo em você que não se encaixa no padrão, algo que ela não consegue decifrar de imediato. Não tem a ver com aparência, com dinheiro ou performance. Tem a ver com energia. A maioria dos homens caem em extremos. Ou são totalmente previsíveis e monótonos, ou tentam impressionar tanto que ficam artificiais. Nenhuma das duas coisas gera um impacto. A curiosidade, por outro lado, mexe com a imaginação dela. E quando a imaginação dela desperta, o investimento emocional começa. Às vezes é a maneira como você mantém o olhar um segundo além do comum, ou como você não se apressa para preencher silêncios, ou um sorriso leve que parece esconder alguma história.
Pequenos detalhes que criam uma tensão suave e o cérebro dela interpreta essa tensão como atração. A curiosidade é a semente do apego. 2. Ressonância emocional. Aqui a coisa aprofunda. É quando ela começa a perceber que não só existe algo diferente em você, mas que você a entende de um jeito que os outros não entendem. A maior parte dos homens falham exatamente aqui. Não sabem ouvir ou invalidam os sentimentos dela com você exagera demais, ou tentam consertar o problema sem sequer entender a emoção por trás. O homem emocionalmente inteligente faz o oposto. Ele não corrige, ele acolhe, ele não minimiza, ele compreende. Frases simples como: imagino que isso tenha sido pesado para você. O que fez você se sentir assim? Consigo entender por que isso te incomodou. Não são concordâncias cegas, são validação. E a validação passa uma mensagem poderosa. Você é vista. Quando isso acontece, as defesas dela desmoronam. Ela começa a se abrir, relaxa perto de você, compartilha mais e se sente segura para ser real. E o homem que sabe trabalhar esse espaço vai além de simplesmente sentir junto. Ele guia as emoções dela, traz calma quando ela está ansiosa, traz leveza quando ela está carregada, traz profundidade quando ela está superficial. Isso é liderança emocional e a maioria das mulheres naturalmente se conecta com um homem que sabe conduzir dessa forma. Percebe a diferença? Essa forma de contar revela valor, vulnerabilidade e força sem exagerar, sem dramatizar, sem transformar a conversa em uma sessão de terapia. Ela ganha algo real para se conectar, a sua humanidade. E já que estamos falando de profundidade emocional e comportamento feminino, deixa eu abrir um parênteses rápido aqui. Muita gente me envia mensagens dizendo: Grazi, eu queria que você analisasse o meu caso específico, porque eu sinto que tem algo que eu não estou enxergando. Por isso, eu criei o quadro Grazi Responde, que acontecerá todas as quartas-feiras. É o espaço onde eu pego casos reais de vocês, analiso com profundidade e mostro exatamente o que está acontecendo por trás das atitudes femininas. Aquilo que você não percebe, mas muda tudo no resultado. E para participar é simples, basta enviar a sua dúvida pelo site LivePix com valor mínimo simbólico de R$5. Isso já filtra só os homens que realmente querem evolução e também me permite dedicar tempo para entregar respostas completas, diretas e transformadoras. Se você realmente quer entender o que está acontecendo entre você e aquela mulher, se quer ter clareza emocional, estratégias práticas e uma análise que nenhuma amiga ou amigo seu conseguiria fazer, então participe do Grazi Responde. Garanto que a sua visão sobre mulheres e sobre você nunca mais será a mesma. 3. Ancoragem. Esse é o momento em que tudo se solidifica. A ancoragem acontece quando as emoções que ela vivencia começam a se fixar em você como a origem delas. Funciona assim. Quando ela dá risada de verdade ao seu lado, aquela risada espontânea, impossível de segurar, o cérebro dela aprende a associar essa alegria à sua presença. Quando ela sente paz, leveza ou conforto estando com você, o corpo registra essa segurança como algo que você proporciona. Quando uma conversa intensa desperta desejo, conexão profunda ou aquele frio na barriga, o sistema nervoso dela marca esse estado emocional com o seu nome. E o detalhe curioso é que o cérebro dela não separa a emoção da fonte. Então, mesmo quando você não está ali, ela revive os sentimentos e automaticamente lembra de você. É por isso que do nada ela pensa em você no meio do dia, ou escuta uma música e sente saudades, ou lembra de um detalhe, uma frase, um sorriso e o corpo reage. A ancoragem já aconteceu. E quando está instalada, a lógica não consegue desfazer. Ela pode até tentar se convencer. Preciso seguir em frente. Mas o corpo dela não concorda, porque a impressão emocional é uma memória sensorial, não racional. E como criar impressões emocionais do jeito certo? Antes de qualquer coisa, gerar impressão emocional não tem nada a ver com manipular, com testar, provocar insegurança ou brincar com a mente de alguém, beleza?
O objetivo é criar um tipo de conexão que nasce de presença, autenticidade e profundidade, não de truques. Aqui vão os fundamentos para fazer isso de forma ética e magnética. 1. Esteja realmente presente. Presença é um superpoder que quase ninguém usa. Quando você está com ela, esteja por inteiro, sem dividir a atenção com o celular, preocupações, pose ou desempenho. Mulheres percebem imediatamente quando você está ali só pela metade. Elas sentem quando a sua energia oscila, sua atenção se dispersa. Você está atuando em vez de sendo real. Sua mente está em qualquer lugar, menos na conversa. Mas quando você está centrado, firme no momento, com um olhar que não foge, a respiração tranquila e a voz conectada ao que sente, acontece algo poderoso. Ela relaxa, porque presença não só impressiona, ela cria raízes dentro dela. É a base de ancoragem emocional. 2. Conte histórias que transmitam emoção. Muitos homens acreditam que contar histórias serve para impressionar. Então falam de conquistas, de dinheiro, de títulos, vitórias e feitos que apelam ao lado racional. Mas o homem que realmente sabe criar conexão entende outra coisa. Histórias não servem para impressionar, servem para fazer sentir. Uma história que aproxima não é aquela cheia de ostentação, e sim aquela que revela quem você é por dentro, sua jornada, suas dúvidas, seus aprendizados, seus momentos humanos. Em vez de frases distantes como "eu trabalhei muito para chegar onde eu cheguei", uma abordagem mais profunda seria algo como: teve uma fase da minha vida em que eu realmente achei que não ia conseguir. Me senti à beira de desistir, mas descobri que às vezes a diferença entre cair e vencer está em permanecer firme, mesmo quando tudo parece um caos. Percebe a diferença? Essa forma de contar revela valor, vulnerabilidade e força sem exagerar, sem transformar a conversa em um drama, sem sessão de terapia. Ela ganha algo real para se conectar. 3. Use tensão e alívio como uma dança emocional. Conexão profunda nasce do contraste. É esse sobe e desce emocional natural que cria energia, brilho, presença. Quando você cria um momento de leve tensão, aquela brincadeira, aquele olhar, aquela provocação sutil, você acende emoções. Quando você suaviza logo em seguida com leveza, humor, carinho ou compreensão, você traz alívio. E juntos, tensão mais alívio cria um ciclo que o cérebro adora. É assim que nasce um tipo de sensação viciante. Como aplicar isso? Provoca com humor e depois faz um elogio verdadeiro. Desafia a opinião dela e depois mostra que entende o ponto de vista, flerta com ousadia e depois recua com calma e confiança. Esse movimento cria uma experiência emocional que ela sente no corpo, viva, dinâmica e inesperada. E lembre-se, previsibilidade é inimiga do desejo. Monotonia mata conexão. Variedade emocional mantém ela interessada, despertada e presente. O cérebro feminino anseia por contraste, ele grava isso com intensidade. 4. Conduz a energia emocional com inteligência. O que eu vou te mostrar agora é literalmente inteligência emocional em movimento. Pense nisso como uma dança. Você não percebe o estado emocional dela, entra no mesmo ritmo e então conduz. Se ela está empolgada, vibrante, cheia de vida, você acompanha essa vibração. Não para imitá-la, mas para se sincronizar com ela. Se ela está frágil, sensível ou vulnerável, seu tom naturalmente diminui. Sua presença se suaviza e você transmite segurança. E quando ela se sentir compreendida e acolhida, aí você guia a energia para cima, eleva o humor, muda o clima, traz leveza. Esse simples ciclo de acompanhar e depois liderar cria um efeito poderoso. Ela passa a associar você com estabilidade emocional. Você se torna o ponto interno de equilíbrio dela. E o subconsciente grava isso profundamente. Quando eu estava com ele, eu melhorava. Isso é impressão emocional pura, acontecendo sem esforço. 5. Ofereça diversidade emocional. Se você quer ser impossível de esquecer, dê a ela algo que poucos homens oferecem: variedade emocional.
A maioria funciona sempre no mesmo modo, sempre sério, sempre brincalhão, sempre calmo, sempre na boa. Só que o homem que deixa marca é aquele que transita entre estados. Faz rir, mas também faz refletir. Provoca, mas também acalma. Inspira curiosidade, mas também transmite segurança. Surpreende, mas nunca perde consistência. As mulheres não se conectam com uma única emoção. Elas se conectam com o homem que consegue fazê-las sentir um mundo inteiro de sensações. Seja leve, mas também profundo. Seja intenso, mas também real. Seja imprevisível, mas nunca instável. Cada nuance emocional vira uma nova cor no quadro mental que ela pinta de você. Um quadro impossível de apagar. E lembre-se, quando falo isso, eu estou falando de agir de forma ética, tá? Não é sobre manipular ou criar dependência, é sobre permitir que ela se sinta mais viva ao seu lado. E isso acontece naturalmente quando você vem de um lugar autêntico. Ela se conecta com quem você é, não com o que você faz para impressioná-la, certo? Eu não queria transformar esse conteúdo em algo gigante, mas tem um ponto crucial que você precisa levar embora. Se você consegue despertar sensações fortes e verdadeiras em uma mulher, nenhum concorrente racional chega perto. Bonito, rico, articulado, nada disso supera o poder de fazê-la sentir. Por isso, quando você domina essa habilidade, você não corre atrás. É ela que busca o sentimento que só você proporciona. E se esse vídeo te deu um estalo que você nem sabia que precisava, faça duas coisas. Aperte o botão de like, é assim que o YouTube entende que você é parte do grupo pequeno de homens que realmente querem evoluir. Escreva marcado aqui embaixo nos comentários só essa palavra para eu saber que você está comprometido com um novo nível de atração. Te vejo no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!